Bom dia, boa tarde, boa noite a todos vocês, os desesperados da vida cripto. Esse bear market difícil de aguentar, né? Mas estamos aí firmes, né, galera? É isso aí. Mais um Crypto Talk, seu podcast brasileiro de Bitcoin, blockchain e criptoativos em geral. Estou aqui mais uma vez com Jante Cripto, É isso Henrique, aí. E aí? Henrique da Bitica, né? Dona Tica? E eu, Neto Curvo, que estou funcionando como seu host, que o Alexandre Lage abandonou a gente, né? E hoje eu estou caracterizado de festa junina, né? Vocês estão vendo aí. É o máximo que eu chego de festa junina. Porque pai tem que ser pai, né? Vai ser pai. Saindo daqui vai pra uma festinha junina e tem que estar... Eu tô um caipira elegante, velho. Tá caipira elegante. Falou nem um bigodinho, né? Não, Pinta o dente. pintinho, pintar o dente, Pintar o né? dente. É, boa. Mas nós estamos aqui para falar de festa junina, né? Estamos aqui para falar de pitica da galera, né? É isso aí. E aí, pessoal? Eu acho que hoje deu uma certa alegria, né? O Bitcoin, né? Henrique, o que você vê aí? Por que foi essa subida aí? Tem uma coisa a ver com o Fed? O que você está avaliando aí? Então, como eu falei da última vez, acredito que o pior já tenha passado. A gente comentou da última vez que o petróleo, né, vinha subindo desde dezembro, né, até o comecinho da guerra, depois ele deu aquela ida lá nos $137. Sim. E os contratos dos países, né, de compra de commodities em geral, eles são feitos com muita antecedência. Sim. Então, né, na minha visão, a continuidade da alta da inflação, que já vinha subindo, falando dos Estados Unidos especificamente, se deu muito por conta da pressão, né, que o petróleo faz sobre as economias em geral. Sim. Mais um componente, né? Forte, né? O petróleo, transporte, para a indústria, tudo usa petróleo. Né? Então, E foi um dos que mais pressionou o IPCA americano, né? O CPI, para crescer, sim, né? sim. Não só o americano, mas o brasileiro, o inglês, o da zona do euro, todos. Sim. Né? O petróleo é um forte componente aí dos índices de inflação Sim, sem como um dúvida. todo. Então, acredito agora que o petróleo está cedendo, ele ficou estabilizado, ele bateu lá nos $137, depois ele estabilizou e agora está começando a ceder. Né? Ontem perdeu $100, né? Hoje ele voltou até um pouquinho acima, acho que é um movimento normal também, que caiu muito nos últimos 2 dias, então é normal o pessoal voltar a comprar, mas acho que o movimento vai ser de queda. Bom por um lado, ruim por um outro. Sim. Né? Bom que a inflação, né, vai Dá uma estabilizar, vai sentida, arrefecer. Acho que no momento eu enxergo mais ela estabilizando, né, vai dar uma estabilizada na inflação. A gente vai ter na quarta-feira que vem o IPC de junho, né, que vai ser o último IPC de mês fechado. IPC americano, se diz. IPC americano. Sim. O último IPC de mês fechado antes da próxima reunião do Fed, que é dia 27. Sim. Então, eu acho que isso aí pode ditar alguma coisa pra gente, né, para que lado o Fed vai. O Fed tá, né, o mandato do Fed é para a inflação, Sim, não é, né, a economia cresceu muito, então assim, tem que dar uma diminuída, né, tá sobrando vaga de trabalho, cresceu Sim, bastante. A queda de emprego foi menor que a prevista, né? Eu vi isso. Bem né? menor. É. Mas esse é o lado bom. Sim. Né? O lado ruim é que o petróleo caindo e já tem gente falando em petróleo $70, $60, né? Eu acho que pode chegar lá Se sim. estimula a inflação. Não, mas esse problema é recessão. Entendi. Por que o petróleo vai a 60? Porque vão parar de consumir. É. Então, assim, por um lado, quando consome tem inflação, e pelo lado, quando cai, né, é um sinal de recessão. Essa é a grande coisa que eu vejo, que é o equilíbrio de pratos que o Fred vai ter que enfrentar, né? Uhum. Porque assim, óbvio que o petróleo é um componente essencial, a gente sabe do papel dele nas economias globais, né? Só que o maior força motriz que eu vejo foi realmente o quê, né? A liberação excessiva já vinha, né?
tendo um grande afrouxamento monetário, né? Com emissão de muita moeda, mas com o Covid aumentou muito, né? Aí isso obviamente pressiona pra caramba a inflação, né? Mas agora com a inflação muito estimulada e o Fed tendo que combater com juros, né? É natural que a ameaça da recessão vai rondar forte, né? Aí tem que decidir, né? Quando que começa a tirar o pé do freio, né? Do aperto de juros, né? Para não causar uma recessão tão forte, né? Que na última ata eles falaram, né? Que não esperavam o soft landing, né? O soft landing, assim, é aquele ajuste fino disso, né? Você consegue fazer de um jeito que você não desestimula tanto a inflação, a economia com o aperto de juros para combater a inflação, a ponto de você ter um pouso suave. Você tem um pouso suave, mas o Fed já disse que eles não preveem pouso suave, ou seja, deve vir porrada, ou seja, deve vir recessão. Exatamente, é o que eles sempre falam, né? O mandato deles, o que eles querem é combater a inflação. Esse é o principal. E de fato a inflação eu acho que é pior que a recessão. Sim, muito pior. Muito pior. E a inflação é uma coisa que eles não convivem com essa inflação há 40 anos. Exato. Pra gente, inflação de 2 dígitos é fichinha, né? A cada 5 anos a gente tem, né, inflação de 2 dígitos. Exato. Então, a gente até no Brasil, a gente tem alguns outros problemas, não só petróleo, a recessão mundial, que assim, eu acho que é inevitável a recessão mundial, eu acho que não vai ter como escapar. Só que a gente tem outros problemas, né? A gente tem um problema fiscal muito grande. Sim. A gente tem o PAC Kamikaze, né? Que vai ser aprovado agora. Então, os nossos problemas são um pouco maiores que os Estados Unidos. E é legal de dar esse contexto macroeconômico. Quem começou a ver agora, vocês estão falando de Bitcoin, estão falando de macroeconomia, né? De petróleo, acho que estou no canal errado. Não, gente, porque, assim, hoje em dia, como o Fed, ele, em última análise, comanda os rumos das economias globais, né, por ser essa maior potência, ele acaba influenciando todos os mercados, né? Claro. Então é natural que esse choque de liquidez que está sendo provocado pelo Fed vai afetar o preço de todos os ativos, inclusive o Bitcoin. De novo, apesar de que o Bitcoin ele foi criado pelo Satoshi Nakamoto para justamente proteger a gente disso, né, desses sabores e dissabores de emissão de moeda, inflação, irresponsabilidade fiscal e todas essas coisas que a gente acaba vendo acontecer mundo afora em vários governos, democráticos, não democráticos, né? E que arrasam a economia e com a qualidade de vida das pessoas, né? O Bitcoin foi criado para proteger a gente disso, né? De ter um sistema monetário e financeiro fora do controle político, estatal, governamental, né? Só que não é enxergado assim, não funciona como tal por enquanto, acho que ainda vai um tempo. Então ele acaba sentindo, não tem jeito, né? Mas, pelo jeito, deu um respirinho, né? Na verdade, todos os ativos, né, sentem. Né? Você vê tudo. O ouro caiu, o petróleo, o Bitcoin, as ações das empresas americanas, empresas brasileiras. Né? Salvo uma ou outra que em momentos de crise assim, que sobem. Mas subiu muito também, né? Sim. Se você olhar nos últimos 2 anos aí, a alta que teve tudo. Sim. Não só o Bitcoin. Então tá na hora de realizar um lucro também. Pelo contrário, né? Que como eles fizeram muita emissão de moeda, tinha uma exuberância de liquidez, né? Aí a galera compra tudo, né? E tudo sobe, né? Tudo subiu. É o que eles brincam, né? Hoje em dia a teoria de tudo é um trade só, né? Se o Fed libera e o Banco Central Europeu segue a onda, todo mundo segue a onda, excesso de liquidez, tudo sobe. Se o Fed fecha, ele faz esse choque de liquidez, tira o dinheiro do mercado, a galera espera a recessão, espera o pior, vende tudo cai, né? Mas isso desde que o mundo é mundo. Exatamente, assim. né? E hoje eu estava vendo um tweet bom do Plan B, né? Dizendo que, beleza, destacando um pouco o Bitcoin desses ciclos macroeconômicos de uma maneira geral e caindo no ciclo do Bitcoin em si, né? Dos 4 em 4 anos, ele fez uma comparação, né? Medindo o RSI, preço e a média móvel das 200 semanas, né? E ele acha que está também com semelhança muito forte com os fundos, né? Que teve em 2013, que teve em 2017, né? 2018, né? 17, 18, ciclo de 17 e 18, e tá tudo agora, né? Que a gente tá com RSI super sobrevendido. Quem não sabe, RSI é um
sinalizador de força relativa, né? De compra e venda, né? Então, quando você está sobrevendido, quer dizer que teve muita venda, né? Teve realmente muita venda que não é usual para aquele ativo, né? Então, isso é um sinal, se está sobrevendido, é que você não tem mais tanto gás para vender mais. Então, isso chega a acreditar, né, que você pode ter uma reversão, óbvio, né? Quem viver verá, né? Mas eu achei bacana que podemos estar fazendo um fundo, né? A gente vê vários analistas dizendo que ainda tem um espacinho para cair um pouco mais, né? Aquele cara, esqueci o nome dele, que previu a queda até os 20 mil dólares quando estava lá em Simão, né? Ele falou que ele acha que deve ainda ter uma queda até 15, né? Mais ou menos, 15, 14. Que vai ter um respiro, que ele prevê até 25, aí depois cai para 15, aí sim entra num bull run final de 2023, final de 2022, início de 2023 começa a reverter para entrar no bull run, no ciclo normal do Bitcoin. Mas enfim, não dá para saber. Que esse mesmo analista disse que não tem certeza. Pode ser também que parta daqui, que aqui realmente faça o fundo. Se você for analisar bem, a gente não rompeu de maneira decisiva durante muito tempo essa região dos 20 mil dólares. Né? Ainda está se mostrando que o mercado não decidiu. Se o Bitcoin vai operar muito tempo abaixo disso, ou se isso realmente vai ser o suporte histórico disso. Né? Então é aguardar, vamos ver. Acho que se ele conseguir manter os 20 mil dólares pelas próximas semanas, né, e meses, aí a gente tem uma confirmação que realmente essa região foi que segurou. Né? Porque isso também foi um evento inédito. Né? Porque nunca nos ciclos do Bitcoin o último ATH foi rompido. Né? Mas a amostragem é muito pequena, né? São 13 anos, né? Então e o último são o quê? 3 ATHs? 4 ATHs. 4 rounds. É muito pouco, né? Muito assim, pouco. A amostragem é muito pequena. É o que a gente tem. Mas enfim, como os gráficos você só enxerga a esquerda, né? Ou seja, só vê o passado. Mas o que eu acho interessante foi o que a gente falou no último Criptotal, foram os volumes que deixou. Sim. Então eu acredito dúvida. que, beleza, se é o fundo, se vai cair de 20 para 15, não dá para saber, é impossível saber, óbvio. Exato. Né? E eu acho que nem é interessante saber. Sim. Né? Você tem que ir trabalhando com o dia a dia. Exatamente. É o que a gente sempre fala, vai comprando de pouquinho, comprar Bitcoin a 20 mil é bom, a 22 mil é bom. Assim, qual a diferença? O negócio custava 70 mil dólares, caiu para 20, né? Uma queda de 70%. Qual a diferença comprar a 20 ou 22? Tipo, não muda nada. Ou a 16. Não muda muita coisa. Então, assim, então comece a comprar. Né? Você pega, a gente estava falando do índice de medo e ganância. Sim. Né? Que já está há semanas no extremo medo. Então, assim, aproveita que está todo mundo com medo e compra. Não, vai comprando. Divide aí o seu patrimônio em 10 vezes, em 15 vezes, em 20 vezes, vai comprando de pouquinho. Exato. Né? Vai comprando pouquinho. É hora de começar pouquinho. a montar a posição. Isso eu concordo total. E se cair para 16, ótimo, você vai ter dinheiro para comprar mais. Se cair para 15, melhor ainda. Se voltar para 22, você já pode vender um pedaço. Então, assim, eu acho que nesse momento é a hora de você começar a montar a sua posição, né? Deixar os seus stops bem definidos, já deixa, hoje as corretoras todas, você já consegue deixar o seu stop pronto. Então, é a forma que a gente sempre fala, né, pro pessoal, opera desse jeito, velho. Vai devagarinho, a gente deixou ótimos volumes no fundo, a gente está com o RSI, como você falou, sobrevendido, a gente está com fluxo financeiro positivo agora no Bitcoin, né? Eu acho que depois a gente mostra aqui no gráfico pro pessoal. Então acho que agora é o momento, sim. Sim. E outra coisa, assim, não sei se o Jean quer falar um pouco sobre isso, Jean, sobre as questões técnicas do Bitcoin, né? Sim. Que, como é que tá? Mudou, não mudou? Se afetou? Como é que tá? Hash, essas coisas. A gente tem as minerações, as grandes mineradoras, né, elas desligaram suas máquinas enquanto estavam se reorganizando. Nós tivemos aí
um período onde as transações do Bitcoin até mais caras ficaram, né, por conta do esforço de rede. E nesse momento que a gente tem uma capitulação mais, um pouco menos aquecida, a gente já começa a observar o arrefecimento do nível técnico do Bitcoin, né, que é aquela calmaria. Agora a gente está vendo aí, se você observar o gráfico mensal do Bitcoin, a gente pode fazer sim um respiro até aqui a região dos 20, entre 23 e 25 mil, que é onde a gente vai encontrar a média de 50 períodos semanais, se eu não me engano. Vou dar uma conferida aqui. Isso, a média de 50 períodos mensais, né? E isso daí pode mostrar uma recuperação para o Bitcoin, aí já pensando em longo prazo, né? A gente sabe que a gente está a pouco prazo aí do próximo halving, vai ser em 2024, né? Já passamos do bloco temido aí 750 mil, que muitos analistas aí acertaram que após a ultrapassagem por esse bloco, o preço do Bitcoin tendia sim a entrar em bear market, né? Fizeram um cálculo matemático e acertaram. E agora a gente percebe vários analistas já enxergando uma recuperação nos próximos 6 meses aí para o Bitcoin, tendo em vista todos esses fatores que foram citados aqui, a sobrevenda do RSI. O Bitcoin sempre respeitou como limite mínimo a média de um ano, né, os 365 dias, e ocorreu, fizemos um fundo ali, entrou bastante volume, já passamos acima dessa média dos 365 dias, né, e agora a gente pode observar aí uma possível recuperação, tendo em vista também os fatores macroeconômicos aqui que foram citados. Eu acho que nesse momento a galera já começa a precificar mais a ação do preço de todos os ativos, então pode ocorrer aí uma tendência de alta em um curto prazo para quem é mais conservador aí de 6, 7, 8 meses, né, para ver que bicho que dá lá no final. Nada mudou no Bitcoin, a gente continua tendo aí na mesma quantidade, na mesma minutagem, as quantidades necessárias de Bitcoin sendo minerados, os blocos, nada afetou a rede. Acho que é importante avisar isso, né? Isso. Que do ponto de vista fundamentalista, tá super saudável. Isso aí, o protocolo continua sendo respeitado e você continua tendo muita segurança ao transferir valores aí via hash Bitcoin. Tá crescente, né? Nos ATHs, assim, claro, você falou, um dia ou outro, algum minerador mais complicado com fluxo de caixa, de se desligar, se tem uma quedinha e tal, mas a tendência é à direita e para cima, né? Tá sempre crescendo, né? O número de transações também, você está tendo crescimento, enfim, a rede do Bitcoin está ok, porque normalmente quando você tem grandes flutuações fundamentalistas, tipo igual no ban da China, né? Que a gente caiu mais de 50% de hash de um dia para o outro, o preço sente, não tem jeito. Né? E a gente está vendo que isso não está rolando na parte fundamental. O que isso quer dizer? Porque as pessoas precisam entender que o Bitcoin ele não é mantido de graça. Existem bilhões e bilhões de dólares sendo investidos para que a gente consiga fazer as transações. E, obviamente, a motivação disso são os bitcoins produzidos nos blocos que os mineradores coletam, né? Então, se esses investidores, que bobo é a gente, né? Que esses caras têm bilhões de dólares, grupos fortes, pelo mundo afora, né? Eles não estão tirando esses investimentos, pelo contrário, eles estão investindo mais, mesmo com a queda do valor das ações das mineradoras, os investimentos em cima de mineração de Bitcoin estão crescendo. E obviamente, por isso que o hash está aumentando. Né? Então, o que eles estão vendo? Mesmo que no curto prazo está sendo difícil você ter uma receita que justifique o investimento,
que isso também é um gráfico, o gráfico da receita dos mineradores está em queda, óbvio, né? Porque o preço está caindo, eles ainda acham que vale a pena minerar Bitcoin para aquilo que ele vá se tornar. Porque os ciclos eles são inerentes à própria existência do Bitcoin até agora, né? Então, se a gente conseguiu chegar a patamares de 70 mil e a gente baixou para 20 mil, já tivemos uma perda de 70%, né? Mas mesmo assim os investimentos estão massivos na expectativa dessa recuperação, e daí sim, quem guardar o Bitcoin durante essa crise, ele vai ter muito lucro e obviamente vai ficar muito tranquilo com o seu investimento, né? Óbvio, fazendo as coisas com parcimônia. É muito melhor você comprar Bitcoin 20 mil do que quem comprou a 40. Que no longo prazo, acho que todos aqui na mesa concordam que o Bitcoin como um ativo global, macro, ele não vai sumir, né? Dificilmente vai sumir. No início tinha-se muito medo e realmente, até pelo dinheiro envolvido ser pequeno e as implicações políticas, econômicas eram fortes, né? Então tinha muita dúvida sobre o investimento do Bitcoin. Hoje em dia acho que isso não existe mais. É um ativo que no seu mercado como um todo atingiu 3 trilhões de dólares, né, no pico, né, da Bull Run, agora está em torno de 1 tri, né, acho que é 800 e poucos, 800 e pouco bi, mas ali na redondeza de 1 tri. E, cara, é isso, gente. É o bear market que ainda vai ficar um tempinho com a gente, mas o momento de comprar é agora. Comprar na alta, isso é o que não se deve fazer. E a gente já falava, né? Eu lembro da gente conversando em setembro do ano passado, a gente falava que as coisas iam ficar difíceis, a gente não sabia que ia ser tão difícil, mas falava que a taxa de juros ia aumentar. A nossa expectativa naquela época, a taxa de juros dos Estados Unidos era de 0,25 no ano. Era 1,75. A nossa expectativa era de 1 para o final do ano. Sim. Hoje a expectativa no final do ano está em 3, 4. Exato. Então assim, é muito alta. Sim. E o Fed acho que já falou uma vez que tivesse que chegar a 8, chegaria. Sim, mas é isso, o mandato dele é a inflação, não importa o que vai acontecer. Né? E, assim, e obviamente ele pode, a inflação sendo controlada, ele pode começar a baixar a taxa. Uma hora ele deve baixar, né? Claro, óbvio. Então assim, eu acho que, como você falou, é tudo uma coisa só, é tudo um sistema só. É um conceito do trade único, né? Mas assim, isso já tem anos que é assim, né? Você lembra lá na década de 90, a crise da Rússia, então afeta a Rússia, afeta no mundo inteiro. Exato, tudo é muito correlacionado. A crise do subprime afeta os Estados Unidos. Desde 1929 já é assim, né? Quando lá teve a Primeira Guerra já teve isso. Então assim, o mundo é correlacionado há muitos anos, né? A gente fica na expectativa que o Bitcoin, quando ele realmente né, for enxergado pelo aquilo que ele foi feito, para engineer, né, para aquilo que ele foi criado, aí a gente fica com a expectativa que ele se destaque, né, que ele seja realmente um hedge inflacionário. Hoje não está funcionando como hedge inflacionário, hoje ele está indo, subindo e descendo como todo mundo, né? Mas à medida que as pessoas eles investem, né, e começam a estudar sobre o Bitcoin, eles começam a entender que realmente aquilo é uma proteção, né? Justamente contra isso que a gente está sofrendo, né? A gente está sentindo na carne, quem segura o Bitcoin, ainda dos malefícios que o sistema fiduciário traz para a gente, entendeu? Então o Bitcoin ele herda essa volatilidade de uma maneira exagerada justamente pelo desconhecimento, porque as pessoas enxergam ele como o ativo de maior risco. E aquilo, né? O ciclo vicioso nesse caso, né? Ele não é o de maior risco, né, do ponto de vista fundamental, mas pela falta de conhecimento ele acaba se tornando. E como as pessoas enxergam como de maior risco, tem mais volatilidade, isso retroalimenta a percepção de maior risco, isso é mais ainda a volatilidade, né? O ciclo passado me pegou de surpresa, isso também foi uma coisa falada pelo Plan B hoje nesse gráfico, eu falei que ele compara o RSI com o preço do Bitcoin e com a média das 200 semanas, que ele fala que o Bull Run de 2021, 22, né, ele foi muito menor do que os outros. Você tinha picos violentos, né? O último foi 13x, 13. O outro acho que foi quase 40, 20 e tantos x, não lembro exatamente, mas foi absurdo, né? Tudo bem, isso até pela teoria dos lucros cessantes, né? Isso era esperado. Mas, cara, você partir de
uma valorização do Bull de 13x para 3,5, saca? Sim. Então realmente foi pouco, né? Então por isso que eu ainda acreditava que teria mais uma esticada para os 100 mil. Mas o mercado, já sabendo dessa expectativa geral dos 100 mil, que ele decidiu, os market makers, né, galera realmente que tem como controlar o mercado, eles começaram a realizar suas vendas em torno de 70 mil, até prevendo já todo esse aperto que o Fed ia fazer, que a gente que é bobo já sabia, né, Henrique? Imagina os caras, né? Sabia até o dia, né? Então isso que pegou todo mundo de surpresa, né? É importante também a gente falar que o mercado, na expectativa de alta que nós tivemos ali em torno dos 40, 50, 60, nós tivemos níveis de alavancagens históricos, né, no mercado. Boa. Então, às vezes nem sempre o fundamento do ativo vai superar a observação de mercado de uma grande instituição, né? Então, Sim. o mercado ficou muito ganancioso, nós tivemos aí alavancagens extremas, tivemos o maior nível de liquidação de operações compradas da história do Bitcoin. Sim. Então, os malefícios que o mercado de alavancagem traz, por você estar operando descoberto. Explica um pouco o que é alavancagem para quem não sabe. Isso, a alavancagem basicamente é você operar o ativo, né, margeado em dólar ou no próprio ativo, e funciona como se fosse um empréstimo, né? Então você tem a capacidade de operar em 10 vezes. Ele vai pegar a sua quantidade de ativos, vai multiplicar por 10 e vai te dar aquele 9x excedente como um empréstimo. Aí você, em contrapartida, terá uma margem ali para que você seja executado caso você erre na sua operação. Lógico, tipo assim, se você tem 10 mil reais e você quer fazer uma posse de 100 mil, você só vai ter 10% daquele dinheiro, né? Exatamente. O resto do mercado vai te emprestar. É isso aí. Então, se você aposta que, por exemplo, o valor daquele ativo vai subir, beleza. Se ele está subindo na direção da sua aposta, você está fazendo 10 vezes mais dinheiro porque você alavancou com dinheiro não seu aquela sua aposta. Então, você vai ganhar 10 vezes mais, né? É isso aí. Então, agora, o problema é o inverso, né? Se você apostou para cima e o preço cai, você tem uma margem de 10%, que é o que vale o seu dinheiro de fato, para aquela posição ficar aberta. Então, se o valor baixa em mais de 10%, é o que o João explicou, você vai ser executado. A banca não quer risco. Então, se vê que você está apresentando risco e você está tendo uma ré, né, um prejuízo na sua posição maior que o dinheiro que você tem para poder bancar aquele prejuízo, ele vai te dar um aviso. Olha, está chegando perto do seu limite. Põe mais garantia, ou seja, põe mais dinheiro, põe mais 10 mil, põe mais 5 mil, ou você vai ser executado. Aí se chega nisso, ele automaticamente vai fazer a venda daquela sua posição. E ele faz a venda de toda a grana, vai fazer dos 90 mil. E essa venda forçada faz o quê? O preço cai mais. Aí ele afeta o limite dos coleguinhas. Aí se os coleguinhas também forem afetados, isso cai mais ainda e vira uma reação em cadeia. É um efeito em cascata. Né? E esse efeito em cascata que dá aqueles crashes horrorosos que a gente vê que desce. E como você falou, né, que a alavancagem estava excessiva. Né? Exatamente. Então, maior nível de alavancagem da história, nós tivemos a resposta para isso. O mercado ele não está aqui para te deixar bilionário e ele não está aí para tolerar alguns atos excessivos que ocorrem principalmente nesses mercados não regulados que nós temos, né? Que é exemplo do Bitcoin. E agora, em contrapartida, a gente pode observar também o inverso ocorrendo, né, Henrique? O Henrique hoje, em conversa, a gente conseguiu observar que nós temos aí mais shorts do que long no mercado, o pessoal apostando em mais queda, que pode afetar também o mercado aí
no movimento contrário. É que isso é outro ponto, né? É isso. Os market makers, eles querem essa liquidez que a gente fala, né? Porque, pensa bem, se você é uma baleia, um forte operador de mercado, e você enxerga que o seu mercado que você quer atuar, ele está alavancado numa direção ou em outra, o que você faz? Bom, se eu estou vendo que a galera está apostando na alta, muito, e eu quero gerar uma reação em cascata em que esse preço vai cair para eu poder comprar baixo, o que eu vou fazer? Eu começo a vender. Eu como baleia. Então, o que isso faz? Eu vou vendo ou onde está o stop ou onde está as liquidações. Então, esse efeito cascata vai fazer cair. Quando tem essa queda abrupta, aí que eu entro massivamente e compro. E vice-versa. Se eu vejo que o mercado todo, como agora, está morrendo de medo e apostando muito no short, ou seja, na queda do preço, eu vou, então quer dizer que a liquidez está apostando para baixo. Então, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou comprar. Então, ele começa a comprar para também fazer esses disparos, né? Aí, o que acontece? Esse preço aumenta muito, aí o que ele vai fazer? Começa a vender. Entendeu? Então, toda essa manipulação para quem quer ser hodler é ruim, tanto para um lado quanto para o outro. Entendeu? Porque depois que a baleia ela papa essa liquidez, ela acaba sempre indo na direção contrária do que o mercado está apostando. Então, assim, o mercado ele parece que é desenhado para causar a maior dor possível, como diz o Ron Paul, né? Ele é um cara super macroanalista, trabalhando na Goldman Sachs e tudo, enfim. Ele fala isso, o mercado vai operar na maior dor. Se todo mundo quer que suba, ele vai cair. Se todo mundo quer que caia, ele vai subir. E é assim que funciona. E agora todo mundo está vendo que o mundo vai acabar, né? Então, o mundo vai existir. É uma hora boa de comprar. Exatamente. Você vê? Olha só. Quer mostrar aí alguns gráficos, Henrique? Uhum. Então, vamos lá. Vou mostrar para o pessoal aqui, né? Só para ilustrar isso que a gente acabou de falar. A gente aqui, ó, esse aqui é um período semanal, tá? E a gente tem aqui, lembra quando o Bitcoin, ano passado, fez aqueles fundos em 30 mil e 29 mil? Lembro, até que a gente fez a plaquinha, abaixo de 30 Exatamente. Então, isso que foi maio, junho, julho do ano passado. Tá? Olha aqui como estava o long short ratio. Estava em 1, abaixo de 1 em alguns momentos. Aí quando foi em outubro, que ele começou a subir, o long short ratio sobe junto, bate 4.3, né? E aí vem novembro. Novembro negro. Aí, meu irmão, aí o pessoal sai derrubando o Bitcoin, derrubando, né? Aí volta lá para os níveis de 40 e poucos, né? E aí agora, de novo, a gente teve esse ano, logo depois do comecinho da guerra, a gente teve o pessoal apostando na queda de novo, né? Mais short, tá vendo aqui, ó, em março, mais short do que long. Né? Quando a gente tem esse número aqui abaixo de 1, significa que tem mais short do que o ratio, né? A razão entre eles tem mais short do que long. E aí depois, logo depois, ó, chega em abril, a gente bate 3. Aí vem as baleias de novo e buff de novo. Sim. Então agora a gente está no menor nível, não é o menor nível histórico, mas a gente está num nível muito baixo. A gente está em 0.78 de long short ratio. Ou seja, isso quer dizer que existe uma probabilidade maior, né, das baleias jogarem esse mercado para cima para recolher essa liquidez. Tem mais que as sardinhas estão pegando. Sim. Né? A gente olha aqui, ó, nesse gráfico aqui, a linha verde é as baleias, a linha laranja as sardinhas. A gente vê que as baleias já estão embicando para cima aqui, ó, já estão começando a comprar. Isso não, a gente está olhando um gráfico semanal, isso não vai acontecer de hoje para amanhã. Vão demorar algumas semanas para isso acontecer. Exato. As baleias começam a montar posição muito antes disso acontecer. Então, isso aqui a gente está falando de uma coisa que vai demorar um tempo para acontecer. Sim. Não sei se vai ser em agosto, setembro, outubro, o ano que vem, mas elas estão começando a fazer isso. Né? Então, vejo que a gente pode estar num momento, não vou dizer reversão, porque eu acho muito precoce falar sobre reversão ainda. Ainda estamos muito assustados.
muito assustado. Machucado. A gente olha, Tô tomando ansiolítico até hoje, tá? Não sei vocês. a gente olha esse gráfico aqui que a gente traçou, esse gráfico lá em janeiro, a gente traçou esse gráfico, né? É um gráfico semanal do Bitcoin, né? Que ele formou esse ombro, cabeça ombro, tá? O ombro, a gente, obviamente, o segundo ombro, a gente não sabia se ia nos 40, nos 50, nos 60, onde iria. Até achei que pudesse ir um pouco mais em cima, mas foi nos 48, né? O último ombro. E a gente projeta aqui, utilizando até o Fibonacci, a gente projeta aqui, ó, né, que ele poderia vir do 22.900, né, que seria o 0,382 de Fibo, né, o meio de Fibo aqui nos 16.353 e o 0,68 nos 11.600. Sim. Né? Essas são as projeções utilizando Fibo. Esquece essa última que você falou. Não, mas esse é o Fibo, desde lá toda a pernada de alta, né? Do Corona Crash até Sim, os entendi. 70 mil dólares. Mas se o Bitcoin chegar aos 600, eu acho que nem antidepressivo pra mim vai adiantar. Tem que lembrar que tem o 6.68 lá no zero, né? Não, mas aí. Mas Você a corta. beleza do mercado é que você tem como se proteger. Você tem hoje o mercado de criptomoedas é muito evoluído comparativamente com 10 anos atrás, com 4, 5 anos atrás. Hoje é muito evoluído, você tem opções de venda, opções de compra, você tem contratos futuros. Você viu o que a GBTC fez? A SEC negou de novo o pedido de ETF deles, né? ETF Spot, né? Como você falou, tem ETF Spot em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Tem com a Hashdex, né, o ETF. Uhum. Tem nos Estados Unidos vários ETF futuros. Tem já nos Estados Unidos o ETF de short do Bitcoin. De short tem, saca? E não aprova o ETF Spot. No Canadá tem ETF Spot, saca? A GBTC, que é o maior fundo de Bitcoin do mundo, né, com bilhões de dólares sobre administração, e está operando com um desconto grande, né, acho que é 20%. E eles pediram para transformar o GBTC em um ETF Spot, porque GBTC segura Bitcoin, não é um derivativo. Ele é de fato um fundo de Bitcoin. Eles seguram o Bitcoin puro. Tá Né? dando 32% de prêmio. 32% de prêmio não, de desconto, né? De, como é que é o nome? Deságio. Aí eles foram negados. Eles abriram um processo contra a SEC. Né? Por quê? Eles não estão. Eles estão alegando que está tendo 2 pesos e 2 medidas. Entendeu? Eles não estão tratando instrumentos semelhantes como semelhantes. Por que aprovou o futuro? Por que aprovou até o short e não aprovou o spot? Se o problema é o ativo, por que o futuro pode e o spot não pode? Ou seja, você tem um derivativo que é até mais perigoso, né? Porque ele só acompanha o ativo, né? Por que o em si não pode? Né? Só que assim... Aí entra a discussão de valor mobiliário, né? Porque o futuro é um valor mobiliário. Exato. Aí você chega e fala, é um bom caminho processar o regulador, cara? Você vai irritar o cara? Saca? Eu acho um caminho meio suicida, saca? Você vai irritar o cara, depois vira birra, saca? Ah, não vou porque você me processou, então agora vamos deixar a justiça resolver. Aí fica 20 anos na justiça parado. Entendeu? Mas por outro lado, eu entendo a ansiedade deles, né? Porque se eles trocam, esse desconto ele tende a sumir, né? Porque aí sim, você vai ter uma porta institucional para você apostar no Bitcoin de fato, né? No Bitcoin como ativo puro, sem precisar ter ledger, sem precisar ter nada disso, né? Você vai ter um veículo aprovado pela SEC, que é a CVM americana, né? E que você, como qualquer instituição, um fundo de pensão ou um fundo de pensão, um fundo soberano, enfim, você vai ter muito inflow que eles estão esperando, né? Você lembra lá assim, quando deu a segunda pernada de alta no ano passado, em torno de novembro, que foi para 69 mil, que deu a TH, um dos motivadores foi que liberou o ETF futuro americano, naquela época. Ele estava em 50 e pouco, o bicho disparou para 60 e depois chegou a 69. Não, mas aqui eu vejo muito... Sempre que a gente fala, né?
a correlação dos mercados, né? Foi na época também que o SP500 subiu, então assim, estava tudo favorável. Hoje pode vir 100 ETF, 100 não sei o que não vai subir. O pessoal não está com apetite para risco dessa forma, como estava no passado. Então, você pegar qualquer coisa que criarem e tal, hoje não vai ter isso. Né? Acho até, por exemplo, criaram o ETF Short. Né? Eu acho isso aí não vai dar errado. Quando você vê, a maioria está criando ETF Short, com medo, não sei o que, o mundo vai acabar. E sabe o que vai rolar? Ontem eu estava lendo, o ETF Short foi o fundo de Bitcoin que mais recebeu dinheiro nos últimos dias. Ou seja, a sardinhada vai todo pro buraco, né, velho? E obviamente, mais uma vez, não estamos falando aqui que o Bitcoin vai bater 70 mil dólares, 60 mil dólares. Lógico, não tem bola de cristal. 100, 150 mil bate. 70 mil não. O que eu vejo aqui, né, só que voltando aqui graficamente falando, Sim. a gente, apesar de não ter chegado nessa correção de 0,5 de FIBO, né, que é nos 16.300, 16.400, nessa região, eu considero aqui, ó, chegou muito perto. Ana, a gente pega chegou meu em calmante 17. aí, por favor. A gente chegou em 17.600, então assim, muito próximo. Sim, também acho. Né? Muito próximo. Então, uma correção num gráfico semanal de 0,5 de FIBO é muita coisa. É muita correção, muita coisa. E o volume, como você falou, né, Henrique? O volume deixou um rastro. Exatamente. A gente teve aqui na semana do dia 13, agora de junho, um dos maiores volumes da história. Sim. Se você pegar o Bitcoin Futuros, o contrato perpétuo da Binance, foi o maior volume da história da Binance. Isso é muito importante, Sim. E é legal, né, que esse tipo de contrato perpétuo, isso é uma invenção cripto, que foi feito na BitMEX, né, que até hoje existe a BitMEX, né? Eles que criaram e, como o Henrique falou, foi o maior volume da história de todos os futuros, né? Porque hoje em dia quem manda no volume é a Binance, né? Não tem jeito, né? E aí a gente pega aqui, olhando aqui um diário, né, diminuindo aqui o tempo gráfico, você vê aqui, ó, aqui o Bitcoin já está fazendo um fluxo financeiro positivo. Num gráfico diário, que eles não ficavam um fluxo financeiro positivo desde o dia 7/4. Cacete, Desde o dia 7/4. Só nego vendendo, né? Assim, tivemos momentos de altas nesse período e tal, mas o fluxo financeiro, né, no final aqui era negativo. E a gente está com fluxo positivo aqui, começou no dia 5. Sim. Né, de 5, 6, do 7 começou esse fluxo financeiro positivo no Bitcoin. Né? Então, começo a enxergar aqui que o Bitcoin pode sim dar uma respirada, né? Olhando aqui, né? Eu gosto muito de FIBO, olhando aqui esse movimento todo aqui do Bitcoin que saiu lá dos 48.200, né? Que ele bateu ali na região dos 48, que ele bateu lá em março, até o fundão dos 17.600 de junho. A gente tem aqui algumas regiões importantes, né? De FIBO, inclusive. A gente tem aqui os 26, que eu acho que é importante. A gente vai ter... a gente passou um mês nos 29. A gente tem uma resistência agora nos 29 gigantesca. E eu achei que ia segurar os 29, sinceramente. Se a gente pega... Aí de um dia pro outro a gente perdeu 10 mil dólares, cara. Isso mas se a gente pegar aqui... Isso foi muito doído. Botar aqui, ó, no gráfico diário, né, ó, aqui a gente estava aqui, em 29 foi essa região aqui, né, por aqui, em junho, por aí a gente perdeu no comecinho de junho, né? Quantos dias a gente demorou para descer até 20? De 28, 29 até... 20. Até 20 a 17? 20. Bateu a primeira vez os 20. Foi aqui, ó. Ele ficou um tempão, né? Ele bateu 26, Sim. ele ficou um tempão no 29, 30, ficou ali. Aí ele perdeu aqui, ó, os 28 no dia 11. 20, ele foi aqui no dia 15. Olha lá, 3, 4 dias perdendo 10 mil. Né? Mas aí você olha, né? Vou botar aqui, ó, dia 11, né, que eu falei. Sim. Dia 11, né, próximo dia 11 ali, dia
Em maio ainda, tá? Em maio a gente estava com um long short rate de 3,9. Era meio que um desastre anunciado. Né? Em dia 10, 11 de junho, a gente estava com long short rate de 2,7. Sim. Ou seja, a gente saiu, olha só, a gente saiu do dia 6 do long short ratio de 0,7 para o dia 10 com long short rate de 2,7. Exatamente. E isso ele estava naquela acumulação. Então assim, quando as baleias veem esse tanto de gente longando, acreditando na alta e alavancando, a gente vê que o Open Interest subiu nesses dias todos. E também toda essa queda veio muito em questão das plataformas de lending, né? As plataformas de empréstimo, né? Que tipo, cara, beleza, uma coisa é você oferecer um rendimento em Bitcoin e você tem um spread de quem pega emprestado e de quem você empresta. Se funcionasse como um banco tradicional, sem tanta alavancagem, que banco também alavanca muito, né? Mas controlado, que eles super colaterizam, né? Então eles têm ainda uma parcela do que você põe como garantia que eles ainda podem emprestar, ou seja, não tem que te pagar os juros daquela garantia, mas eles podem usar aquele dinheiro para emprestar para outra pessoa cobrando juros. Então você consegue, se não tiver muita ganância, você operar num ambiente de lucro. Mas aí a galera é gananciosa, né? Aí o que eles faziam? Emprestavam esses recursos para essas empresas de hedge fund super agressivos, como a Three Arrow, né? Que faliu. E essa galera entrava no DeFi assim, hiper alavancados. Aí foram chamados em margem, por isso que a Celsius quebrou, né? E às vezes a Celsius na camaradagem segurava a posição dos caras e se ferrou. A BlockFi quase entrou nessa, mas eles foram mais espertos. Eles, cara, chegou na liquidação, a gente vai liquidar. Então eles liquidaram a Three Arrows. Quando chegou lá, eles liquidaram. Então eles não tiveram tanto problema, mas ainda estavam complicados. Eles fizeram várias negociações com a FTX, que é a maior corretora americana, né? E a FTX comprou. Assim, não sei se concretizou ainda a operação, mas a última vez que eu chequei, eles estavam em grandes negociações disso. Por problema de liquidez, né? Porque aí o que acontece? Quando a galera começa a ver esse tipo de movimentação, você começa a ter corrida aos bancos, todo mundo quer sacar ao mesmo tempo. E você não vai ter, se tem problema de liquidez, se você foi liquidado, teve que dar enfim. Aí quando todo mundo vai retirar, você não tem para todo mundo. Aí eles cancelaram. É isso aí. Beleza. E agora nesse momento entrar de volume. Tá entrando volume? Entrando volume. Muito bem. Quanto que tá nesse exato momento o Bitcoin? 21.400. 21.400 com um volume. Você está olhando de uma hora? Tô olhando no diário. Acabei de ver a movimentação do volume do diário, mas vamos ver o 4 horas aqui. Entrou o volume no 4 horas também. Excelente, é isso aí. Respirar para cair mais, né? Acabou meu calmante. Certo, galera? Espero que tenha ficado isso aí, gente. Tranquilo aí, as explicações aqui, os números, né, entender os gráficos não é muito fácil, mas... E aquilo, gente, a gente vai, assim, ter que, enquanto essa correlação for forte, falar muito de macroeconomia. Isso é bom, porque a gente acaba também trazendo um conhecimento de como funciona o sistema financeiro mundial, né? E, de novo, o Bitcoin foi criado para te proteger disso. Não está funcionando por enquanto, infelizmente. Mas por problema de percepção, na minha opinião. Problema das pessoas realmente despenderem um tempo maior para estudar o Bitcoin, entender para que ele foi criado, entender como é que ele funciona. Que aí sim, você vai virar um hodler raiz, vai fazer parte do grupo de autoajuda nas quedas, mas também vai poder ir para Dubai com a gente nos bull runs. É isso aí. Né? É uma vida de tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre, tô rico, tô pobre. É emocionante. O Bitcoin te ensina arrogância e humildade, velho, em ciclos. Em ciclos. É isso aí. Beleza? E com isso, gente, a gente termina mais um Crypto Talk pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. E como sempre, a gente pede aí o seu joinha, se inscreve no canal, compartilha com os amigos, manda no WhatsApp, manda em todas as suas redes sociais e
interagir aí nos comentários, pedir o que vocês querem que a gente converse, dúvidas que vocês tiverem, a gente conta aí com a interação de vocês. Beleza? Um abraço e até a próxima. Galera, bons negócios. Coca-Cola paga nós, hein? Coca-Cola, ajuda a gente. Paga nós.